que Lord Voldemort se refugiou na Albânia depois de sua queda? Por que esse lugar aparece tantas vezes em Harry Potter? Por que Helena Ravenclaw decidiu ir justamente para lá? Existe algum motivo por trás da escolha da Albânia especificamente, ou é tudo uma grande coincidência? Fala aí, bruxões, beleza? Como um país pequenininho no sudeste da Europa pode ter sido palco de tantas histórias bizarras e misteriosas? Pra começar, é lá que o Voldemort se refugia depois de ter seu corpo destruído. Também é na Albânia que Quirrell acaba encontrando e sendo dominado por Voldemort. É para lá que Voldemort retorna mais fraco do que nunca depois de falhar na tentativa de obter a Pedra Filosofal. No verão de 1994, Bertha Jorkins, funcionária do Ministério da Magia, desaparece misteriosamente e ela tinha ido viajar justamente para a Albânia. Nagini, a serpente que seria transformada em um Horcrux de Voldemort, também vai para a Albânia. Provavelmente foi lá que ela conheceu o Voldemort. E até mesmo Helena Ravenclaw, a filha de uma das fundadoras de Hogwarts, Rowena Ravenclaw, foge para a Albânia depois de roubar o diadema de sua mãe e é morta lá pelo Barão Sangrento. E isso acontece 1000 anos antes do Voldemort sonhar em existir. Parece que a Albânia é um local meio amaldiçoado, mas a realidade é que a maioria desses acontecimentos estão interligados um com o outro. Vamos entender isso de forma cronológica? Entre todos os casos relacionados à Albânia, o primeiro que aconteceu foi Helena Ravenclaw ter fugido para lá. Isso aconteceu por volta do século X. Para ficar claro e você entender, Hogwarts fica nesse local aqui, as terras altas da Escócia. Já a Albânia fica nesse outro ponto aqui do mapa, fazendo fronteira com a Grécia, Macedônia do Norte, Kosovo e Montenegro. Pode parecer perto, ainda mais para bruxos que têm uma certa facilidade de se transportar em relação a trouxas, né? Podendo aparatar, ou voar, ou qualquer coisa do tipo. Mas a realidade é que existe uma distância considerável não só geográfica, mas também cultural da Albânia para a Escócia. Movida pela inveja e ciúme de sua mãe, Helena rouba o diadema de Ravenclaw, que segundo a lenda aprimorava e aumentava a inteligência de quem o usasse, e foge de Hogwarts viajando para a Albânia, onde se esconde em uma floresta. Desesperada para ter a filha de volta e adoecida, Rowena Ravenclaw manda atrás de sua filha, a única pessoa que ela sabia que não iria desistir até trazê-la de volta. Nesse caso, ela pede ajuda a um barão. O barão viaja até a Albânia e consegue encontrar Helena. Só que quando ela ouve ele se aproximando ali na floresta, esconde o diadema dentro de um oco de uma árvore velha e se nega a voltar com ele. O barão, que fica frustrado e enfurecido por ter sua ordem negada, acaba perdendo o controle e mata a Helena, que se torna um fantasma. E então, extremamente desesperado, arrependido de ter feito aquilo, ele acaba tirando a própria vida com a própria espada e também se torna um fantasma. Ele se torna o fantasma da Sonserina e ela da Corvinal. Mas a pergunta é, por que a Helena escolheu esse local? Existe até uma teoria de que, na verdade, a Albânia escolhida pela Helena não é essa Albânia que a gente mostrou no mapa. Isso porque a Helena viveu por volta do século X, que foi quando Hogwarts foi fundada. E o país Albânia sequer tinha esse nome, e nem era um país ainda. Ele só passou a ser chamado de Reino da Albânia em 1272. Ou seja, a Rowena já havia morrido, a Helena já havia morrido, e esse caso do diadema já tinha até acontecido. Como ela saberia o nome de um local que nem se chamava Albânia ainda? E então a teoria usa como argumento o fato de que a Escócia já foi chamada de Albânia. No gaélico, o local onde fica a Escócia era chamado de Alba, que latinizado acabava ficando Albany, que é Albânia. E aí essa teoria fala que faria muito mais sentido a Helena ter ido para uma floresta de um local onde ela já conhecia, porque a Rowena Ravenclaw era da Escócia, do que ela ter simplesmente viajado essa distância toda e ido para um local onde ela nunca nem sequer ouviu falar. Embora isso faça sentido, eu não acredito que seja o caso, porque pra mim não faz muito sentido a Helena ir se esconder em um local que ela conhece e que a mãe também provavelmente conhece, porque se elas são da Escócia e ela fosse para um local ali próximo, não seria tão difícil. Eu acho que a intenção dela era realmente ficar escondida, por isso ela vai para um local isolado, distante,
e principalmente um local onde ela sabia que a sua mãe não tinha tanto poder e influência. Então, mais de 1000 anos depois, Tom Riddle, ainda jovem, mas já tendo feito algumas de suas Horcruxes e ainda estudando em Hogwarts, convence a Dama Cinzenta a revelar a localização do diadema perdido. E então ele viaja para a floresta da Albânia e encontra o objeto. Então a primeira vez que ele vai para lá, não é por nenhuma motivação pessoal ou algo do tipo, é porque o diadema estava escondido lá. A Helena Ravenclaw foi a primeira que foi lá para Albânia. Então essa é a motivação do Tom Riddle inicial, ir atrás de um objeto que ele queria transformar em Horcrux. Se fosse qualquer outro lugar do mundo que estivesse escondido, era para lá que ele iria. Então não tem uma especificidade do porquê Albânia nesse ponto da história. Depois de já conhecido como Lord Voldemort, já tendo feito Horcrux, quando ele já volta para pedir emprego pro Dumbledore, lá por volta de 1965, aí sim o Voldemort já tinha ido até a Albânia para pegar o diadema que ele tinha deixado escondido e transformá-lo em Horcrux. E aí ele usa a morte de um camponês que vivia por ali. E isso parece ter sido muito mais para não desperdiçar a viagem, sabe? Já tô aqui, já vou transformar de Horcrux, vou usar a morte de qualquer um aqui. Embora o Voldemort costumasse usar mortes importantes para querer transformar os objetos em Horcrux, nesse caso não teve tanta importância, não pra ele, né? Então 16 anos depois o Voldemort tem seu corpo destruído quando ele vai tentar matar o bebê Harry Potter lá em Godric's Hollow, e aí ele se refugia justamente na Albânia. E ele fica lá por 10 anos até ser encontrado pelo Quirrell. E agora sim, a pergunta, por que a Albânia é mais pertinente? E essa resposta existe. Em uma entrevista no Festival Literário de Edimburgo, que aconteceu em 2004, a J.K. Rowling explicou o motivo por ter escolhido a Albânia. E ela afirmou que o lugar tinha uma reputação de ser muito difícil de entrar, e que parecia um local remoto e misterioso adequado para o que restou de Voldemort se esconder. Já o Quirrell também não tem muito mistério do porquê ele foi para Albânia. Quando ele tira um ano sabático, ele estava cansado de ser humilhado desde sempre por ser gago, por ser visto como um medroso, e aí as ideias dele de que as coisas poderiam mudar é que se ele encontrasse o Voldemort, segundo os rumores que restou dele estava refugiado na Albânia, ele talvez pudesse aprender coisas com o Voldemort e não ser mais aquele bobão. Então ele viaja com isso em mente. E aí ele vai lá pra Albânia e quando encontra o que restou do Voldemort, não demora muito pra ele ser manipulado e as ideias de bem e mal que ele tinha, toda distorcida segundo ele próprio, acabam sendo completamente mudadas e ele acaba tendo toda essa visão mudada por conta da manipulação do Voldemort. Depois de um ano inteiro de falhas tentativas de obter a Pedra Filosofal, o Quirrell é morto pela proteção que o Harry carregava do sacrifício de Lilian. E a alma de Voldemort, que estava usando o corpo do Quirrell como hospedeiro, mais uma vez se refugia na Albânia, mais fraca do que nunca. E o motivo para isso também não é nenhum grande mistério. Voldemort volta para o esconderijo que já conhecia. Nenhuma autoridade sequer ousou tentar encontrá-lo naquele local por muitos anos, porque acreditavam que ele estava morto. E mesmo agora, depois de ter sido revelado que o Quirrell estava a serviço do Voldemort, que ele estava tentando retornar, seria difícil as pessoas irem até essa tal floresta que ninguém sabia onde era realmente para pegar o Voldemort, para tentar impedi-lo ou sei lá, acabar com o que restou dele. Até porque o senso de saber que o Voldemort estava tentando retornar era uma coisa muito que o Dumbledore tinha certeza. O resto do mundo bruxo não. Porque quando o Voldemort realmente retorna, né, demora para as pessoas aceitarem que isso aconteceu. Claro, tem toda a campanha de negacionismo do Ministério da Magia e tudo, mas não era uma coisa que as pessoas acreditavam que realmente iria rolar. Os próprios Comensais da Morte abandonaram ele, sabe? Para mim, o grande mistério envolvendo a Albânia, de todos que foram pra lá, é a Nagini. Pra mim, ela continua sendo o grande mistério, e assim, eu só consigo imaginar o que motivou ela a ir pra lá. Depois dos acontecimentos de crimes de Grindelwald, que se passam ali no ano de 1927, imagino eu, a Nagini simplesmente desaparece. Ela não é vista nos eventos, por exemplo, de Segredos de Dumbledore, que se passa ali alguns anos depois. Então ela provavelmente, o que eu penso, por toda a experiência traumática que ela teve ali, dela saber que ela é caçada por bruxos puro sangue, por ela conter uma maldição ali no sangue, né, de ser uma maledictus, ela buscou se isolar e ela foi para um local distante. E aí, se você pegar aí, ela estava em Paris, né, na França. Você vai ver que para ir para Albânia
também é mais ou menos como ir da Escócia ali pra Albânia, tá tudo ali na meiota. Então acredito que pelo fato da Albânia ter essa vibe isolada, misteriosa, a Nagini achou um bom lugar pra ela ir se refugiar, se esconder e viver o resto de suas vidas até que ela se transformasse de uma vez em uma cobra. Porque a Nagini era uma mulher que sofria de uma maldição de sangue que forçava ela a se transformar em uma serpente. Só que chega um momento em quem sofre dessa maldição não consegue se transformar de volta em humano e fica ali naquela forma pra sempre. Então, pra mim é isso que levou ela ali, sabe? Ela acabou indo pra um local isolado, não por conta de Voldemort, de nada do tipo, mas ela só queria se isolar o máximo que podia. E então, já em formato de serpente, ela acabou conhecendo o Voldemort, sendo possuída por ele, porque isso é um fato, o Voldemort possuía animais pra se alimentar, pra sobreviver, mas esses animais morriam, e quando ele possui a Nagini, ele percebe que ela era uma serpente diferente, que ela não morria. Então, justamente porque ela era um ser humano antes de ser uma serpente, né? Então, eles se conhecem nesse contexto, quando ele tá lá sem corpo, todo fraco, depois de ter tentado roubar a Pedra Filosofal, enfim. Em que momento exato, a gente não sabe, mas é depois disso. Outro personagem que acaba tendo a Albânia como destino é o Rabicho, onde ele escapa depois dos eventos ali entre 1993 e 94, quando é descoberto que ele, na verdade, forjou a própria morte pra culpar os Sirius. Depois de escapar dali, ele direto vai atrás do Voldemort, porque ele sabia que não tinha pra onde correr, né? As pessoas descobrindo que ele tava vivo do lado da Ordem da Fênix, do lado das autoridades, ele iria ser preso, iria ou até ser morto. E os Comensais da Morte, os mais fiéis, também queriam a cabeça dele, porque o Voldemort acabou sofrendo sua queda depois de receber uma informação do Rabicho, né? Então, ele era meio que persona não grata dos dois lados. Ele imediatamente sabe que ele tem que ir atrás de quem? Do Voldemort, para que ele seja protegido, né? Levando informações valiosas ali, ajudando o Voldemort a se reerguer, sendo o único que faria isso. E aí, ele vai para onde? Pra Albânia. Ele viaja pra lá e aí ele, transformado em rato, se comunicava com outros ratos e esses ratos diziam que os animais evitavam aquela floresta específica na Albânia porque morriam. Uma sombra misteriosa matava esses animais. E aí ele vai e encontra o Voldemort, né? Leva a varinha pro Voldemort que ele pega lá nos escombros da casa dos Potter que ele havia escondido. E então o Rabicho também não tem segredo da motivação dele ir até a Albânia. Agora, e a Berta Jorkins? O que ela foi fazer na Albânia? A Berta Jorkins era funcionária do Ministério da Magia. Ela trabalhava diretamente ali com o Bartol Crouch Sr. no Departamento de Jogos e Esportes Mágicos e estava acontecendo, né, o Torneio Tribruxo, Copa Mundial de Quadribol naquele ano. E ela precisava da aprovação do Bartol Crouch Sr. para algumas coisas, assinatura dele para algumas coisas, e ela foi até a casa dele e descobriu o quê? Que na verdade o Bartol Crouch Jr. estava vivo e sendo mantido em casa pelo próprio pai com capa de invisibilidade. O Bartol Crouch Sr., sabendo que se isso vazasse era o fim pra ele, altera a memória da Berta Jorkins, que era bastante da fofoqueirinha, e então ela tira férias e vai viajar. Ela vai viajar justamente pra Albânia porque ela tinha um parente lá. Só que, para o grande azar desta mulher, o Rabicho acaba vendo ela em uma estalagem e acaba atraindo ela pra floresta. Ela reconhece o Rabicho, que até então achava que estava morto, e como ela era bem da fofoqueira, ela quer entender o que aconteceu ali. E aí o Rabicho atrai ela pra floresta, tortura ela junto com o Voldemort ali. A tortura dela é tão intensa que eles quebram o feitiço de memória que o Bartol Crouch Sr. fez nela, quebram esse feitiço e conseguem extrair as informações sobre torneio tribruxo, sobre Copa Mundial de Quadribol, e assim eles bolam o plano de resgatar o Bartol Crouch Jr. e colocar em prática também a tentativa de fazer com que o Voldemort retornasse, usando todo aquele esquema que acontece ali do Harry entrar no torneio, ser manipulado e chegar até o cemitério, onde o Voldemort consegue retomar sua forma humana. É nesse ponto que a Berta Jorkins é morta e o Voldemort, naquele corpo rudimentar que o Rabicho e Nagini ajudaram ele a retomar, aquele corpo meio de bebê, todo deformado, aquele corpo ele consegue através através de uma poção que ia sangue de unicórnio e o veneno da Nagini. E ele se alimentava do veneno da Nagini de tempos em tempos. Então, nesse corpo rudimentar ali, ele consegue fazer essas coisas e ele simplesmente mata a Berta Jorkins depois de torturá-la e tudo, e então usa a morte dela para transformar a Nagini em um Horcrux, que ele acreditava estar fazendo a sua sexta Horcrux
pra assim a sua alma ficar dividida em 7 partes. Só que ele não fazia ideia que o Harry era o Horcrux e que a alma dele já estava dividida em 7 partes. Enfim, então essa é a motivação para a Bertha Jorkins, é a motivação de cada um desses para ir até a Albânia. Você vê que elas estão completamente interligadas. A da Bertha Jorkins e a da Nagini são as únicas que são meio que coincidência, né? Simplesmente. Mas os outros, o Quirrell, Rabicho, o Voldemort, todos eles estão interligados um com o outro. O Voldemort vai porque era o local que a Helena escondeu o diadema, o Quirrell vai porque era onde o Voldemort se refugia, o Rabicho vai porque era onde o Voldemort se refugia. Ainda assim, a Albânia passa essa sensação de mistério, né? Enquanto a gente lê os livros, a gente fica, por quê? Por que que isso tá acontecendo? Por que na Albânia? O que que tem a Albânia? A gente quer encontrar um negocinho. O que provavelmente aconteceu foi que a J.K. Rowling usou a Albânia para ser o refúgio do Voldemort depois da queda no primeiro livro e acabou utilizando outras vezes na história porque o lugar tem essa ligação com ele. Mesmo porque, antes da queda, ele tinha ido pra Albânia para conseguir o diadema, certo? Então parece muito mais uma narrativa para a construção da história do que considerar muito ali os fatos reais históricos do local Albânia, sabe? De não ter esse nome e não ser o reino da Albânia antes de 1272. E um fato que para nós brasileiros talvez seja desconhecido é que a Albânia sempre esteve no imaginário da Europa Ocidental, principalmente nos anos 90 e início dos anos 2000, como um local isolado, montanhoso, selvagem e marcado pelo antigo regime isolacionista. Quando Voldemort se refugia na Albânia em 1981, no mundo real, o país passava por uma fase completamente isolada, era muito difícil entrar na Albânia. Era uma época considerada por muitos como uma era de terror. Então a Albânia se encaixa perfeitamente nessa coisa de ser isolada, distante, de difícil acesso. E é curioso porque o Quirrell viaja para a Albânia em 1990, justamente um ano depois do país ter aberto as portas para o mundo, que foi um ano após o fim daquele regime. Para muitos leitores da língua inglesa, os Balcãs, que é o povo da Albânia, carregam uma aura de algo desconhecido e ligeiramente ameaçador. Existe uma obscuridade da Albânia na cultura pop britânica dominante. E isso faz desse local um bom substituto para locais distantes e misteriosos e sem soar uma coisa clichê e batida, tipo Alasca. É um local retratado no imaginário ocidental como uma encruzilhada de impérios, conflitos, segredos. Então essa carga associativa se encaixa perfeitamente na figura de um bruxo das trevas indo se esconder ali. No fim, a Albânia acabou sendo escolhida por essa aura misteriosa que ela trazia já do mundo real e que estava ali no imaginário do povo britânico. E aí, como a autora usou pela primeira vez com o Voldemort, ela acabou usando outras vezes para coisas relacionadas ao Voldemort. Você percebe que tudo que tem a ver com a Albânia está relacionado com o Voldemort. A Bertha Jorkins e a Nagini podem não ter ido ali para a Albânia por conta do Voldemort, mas elas acabam sendo envolvidas com o Voldemort, porque né, a Nagini acaba se tornando ali o Horcrux dele e alimentava ele. A Bertha Jorkins morre na mão dele, é torturada por ele. Enfim, dela que vem as informações do torneio Tribruxo que possibilitam o Voldemort retomar a sua forma. Então, apesar dessas duas personagens não irem procurar o Voldemort, elas estão interligadas com o Voldemort. Então, por isso que a Albânia é recorrente na história aí de Harry Potter. Não é nenhum motivo, nossa, extremamente misterioso, mas é uma curiosidade legal que no mundo real é um país realmente, pelo menos era, né, na época, considerado isolado, fechado, misterioso. E uma curiosidade que eu achei interessante, né? Não tem nada a ver, não é nenhuma referência, nem nada do tipo, mas é que eu achei interessante e acho legal de pontuar aqui. A bandeira da Albânia tem uma águia de 2 cabeças. E, pô, no primeiro livro, o Voldemort tem até o capítulo, né? O Homem de 2 Caras, porque o Quirrell hospedou a alma do Voldemort em seu corpo e a cabeça do Voldemort, o rosto dele saiu atrás da cabeça do Quirrell. Então, é legal, tipo, a bandeira tem 2 cabeças e é como se o Quirrell tivesse 2 cabeças, o Voldemort tivesse 2 cabeças ali. Eu não sei se isso é intencional, eu acredito que não, mas é um ponto legal de se observar. Então, se você se perguntava o porquê a Albânia ser esse local tão citado e relacionado com Voldemort, provavelmente é esse, simplesmente por ser isolado, difícil de se penetrar, diferente, bastante diferente culturalmente, e um local ideal para um bruxo das trevas que está destruído, né, praticamente destruído ali, nem vivo nem morto, se refugiar sem chamar atenção. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se você gostou, não esquece de deixar o like, não esquece
de comentar aqui embaixo e a gente se vê no próximo episódio do Caldeirão Furado. Até lá, mal feito feito.